Quando chega no Monarch Day, a gente já tinha passado por várias dessa. Conversa. Ele já vinha sendo cancelado. Isso. E o papo era, mas eu falo a merda maior, por exemplo, entendeu? E assim, eu não falo isso pra diminuir o Monark, é que eu já falei isso várias vezes. E aí os moleques ligaram, ó, deu merda aqui, começou a cair tudo. E começou a cair tudo. Meio-dia não tinha mais nada. Então assim, imagina que, olha o que aconteceu com a gente. A nossa queda foi a melhor coisa que aconteceu pro mercado. Então, assim, a gente passa a ter um rombo de R$1 milhão por mês. Cara, a conscientização do tamanho da crise foi no dia. Foi assim, o episódio foi no dia 7 de fevereiro e sobre o que o Monark falou, é que momentos antes ele falou assim, nazismo é do mal, hein? É do diabo. É que não dá mais pra ver porque a gente teve que tirar do ar esse episódio. Mas é verdade isso que eu tô dizendo. Assim, Sim. Eu evito falar mentiras. Isso. Nazismo é do mal, não sei o quê. A gente tá falando de liberdade de expressão. E eu não tô dizendo que eu concordo com o que ele disse, tá? Claro. Tô dizendo o que aconteceu. A gente promete que o corte vai com isso, se tiver corte sobre o assunto. E vai ter. E aí ele fala, cara... e aí ele fala o que ele disse, e depois ele fala de novo, mas nazismo é do mal, sabe? É do diabo. Ele fala, nazismo é do diabo. Ele fala assim. O corte excluiu. O corte do que vai pro Twitter... o cara até me bloqueou, não consigo ver mais o que ele... Mas não, que... Adoraria. Foi viralizou de um jeito bizarro, porque tem uma verdade sobre o Flow, que é, se existe uma regra, ela será aplicada. Então, assim, já teve coisa da gente tomar gancho, ficar 7 dias sem poder fazer live, por exemplo, no canal do Esporte Clube lá por causa de patrocínio de bet, e outros canais, inclusive maiores que o do Flow Esporte Clube, com 2 ao mesmo tempo. Então, assim, se é no Flow, é estranho. Todas as regras que existem são aplicadas ao Flow, não posso vacilar, entendeu? Não tem vacilo no Flow. Não, pode ir lá olhar, inclusive. Tá tudo lá. Não tem vacilo no Flow. Tá tudo lá. Porque eu sei que se existe uma regra, ela será aplicada a nós. E a gente sempre teve esse alvo gigantesco nas costas. Certo. Então, quando bateu no Monark, quando pegou, e assim, o Monark tava tentando, de certa forma, não é como se... A gente trocava essa ideia. A gente falava, cara, tu tem que falar da maneira mais clara as coisas. Porque não é que as pessoas não estão dispostas a... depois eu fui ver que não estavam mesmo. Mas não é que as pessoas não estão dispostas a conversar. É verdade. Mas é que se tu solta no Twitter, por exemplo, uma ideia muito crua, até desenvolver, ela vai sempre desenvolver pro pior lado. Claro. Sempre. Então vamos lá. Lá em 2016 eu lembro de um papo dele falar assim, eu não acho que o Estado deveria proibir fogos de artifício. Ele falou isso. No final da conversa tava pau no cu dos cachorros. Então virou, e inclusive é uma métrica que a gente fala. Quando eu tô falando um bagulho, tu tá falando de outro, pau no cu dos cachorros. Entendi. Porque eu tô falando de uma coisa, tu tá falando de outra. Sim. E isso é normal na internet. Sim. Então se você não... a minha técnica, Total. e às vezes é uma conta que eu faço. Eu conto quantas palavras eu uso pra não ser prolixo e nem deixar plain, tá ligado? Então eu preciso dizer exatamente o que eu quero dizer. E às vezes... Você faz isso o tempo inteiro. Eu faço isso o tempo inteiro. Você já fez isso 15 vezes aqui com a eu gente. faço isso o tempo inteiro. Já tá fácil, inclusive, mas no começo foi difícil. É natural, né? Agora. Não tava falando do Monark. Então, quando chega no Monarch Day, a gente já tinha passado por várias dessa. Conversa. Ele já vinha sendo cancelado. Isso. E o papo era, mas eu falo a merda maior, por exemplo, entendeu? E assim, eu não falo isso pra diminuir o Monark, é que eu já falei isso várias vezes, e assim, aqui, né? Claro. E aí, quando vem a merda, eu tava no Rio, eu ia trocar ideia com o Zico, eu e o Dave, e aí os moleques ligaram, ó, deu merda aqui, começou a cair tudo. E começou a cair tudo. Meio-dia não tinha mais nada. Então, meio-dia, a gente só tinha AdSense. Isso foi, eu não lembro exatamente o dia da semana, mas foi quarta-feira. Cair tudo de patrocínio. Tudo. Tô embora. Esse lance de ter futebol na internet agora, é normal você assistir um jogo de futebol na internet, a gente começou lá. Foi em 2022, em janeiro, a gente fazendo o Cariocão, que a gente perdeu e aí fudeu. Um mês depois. Então, assim, a gente passa a ter um rombo de R$1 milhão por mês. Porque em sexta-feira a gente perde também o AdSense. Caraca, que delícia que é analisar uma história que já passou, que você pode gargalhar de um rombo de R$1 milhão. Depois eu fiquei sabendo que foi uma puta merda que deu uma merda global. Tanto deu mesmo que a gente foi parar. Cara, nunca mais vai ter um cancelamento igual a esse. Assim, eu acho que no mundo. Porque até, não porque as pessoas não são capazes de falar merdas maiores, mas porque agora a gente já sabe como é que é. Como é que lida e tudo mais, Sim. né? Então assim, cara, a gente passou em Portugal, passamos lá em Israel com legendinha. Então assim, no último cancelado mesmo. Não tinha jeito. Nem eu sei. Mas é evidente. Vocês estavam tomando uma proporção, um tamanho e tendo um impacto
que vocês começaram a incomodar num nível de tipo, tá crescendo demais. Ou a gente dá uma brecada nisso aqui, ou eles vão engolir a gente muito mais rápido do que a gente imagina. O Igor Mataram, contou né? na viagem que algumas pessoas ligavam lá pedindo para derrubar a própria entrevista, porque veículos de mídia estavam ligando para essas pessoas questionando assim, você não vai mandar cair ou você vai manter a sua e dá entrevista pra- no canal do nazista? E com cuidado, sem contra as pessoas falando isso ao vivo nos seus próprios programas. Isso. E eu Além acho disso. muito... Eu fiquei muito impressionada na minha pesquisa, o quanto que antes desse episódio, vocês conversando, vocês chamavam o Monark de burro na cara dele, vocês falavam, pô, cala a boca, cara, para de falar assim na cara dele. O pai dele falou isso pra ele. Pô, é que você não tem limite, você não tem papo. Então, assim, ó, não é que era uma coisa que vocês tentavam conter ou guardar ou... Não. E tem uma frase, eu vou rodar pra você o trechinho, a gente ia separar isso é bonitinho. muito legal. Mas nesse episódio Dia dos Pais, que eu achei muito interessante essa fala aqui, do Monark durante o episódio, Você vai encontrar o pai pessoas dele que estava levam na falando frente. sobre a postura dele. É difícil. Pode ser sua esposa, pode ser seu amigo, mas sempre vai ter alguém que vai te influenciar a sair desse fundo do poço. Porque nada de bom tá nesse fundo do poço. Não, tem muita coisa boa no fundo do poço. O que tem de bom no fundo do poço? No fundo do poço você perdeu tudo. E aí você só tem a Cara, ganhar. É excelente, né? Muito bom perder tudo. É excelente perder tudo de certa forma, cara. Por quê? Porque quando você perde tudo, você tem que tocar tudo de novo. Caralho. Mais uma política. Oportunidade de começar tudo de novo. Porra, eu cheguei no mas, fundo do poço. mas isso não aconteceu com ele. Ele não tem oportunidade de começar tudo de novo. Eu acho que ele vai ter. Eu realmente acho que ele vai ter, porque Nesse momento, nesse momento não. Nesse momento ele não consegue. já são 3 anos sem conseguir sair do fundo do poço. Até o momento em que ele ainda consegue se tornar relevante, porque a mesma mídia que bate é a mídia que mantém ele em alta. Então ele não é uma figura esquecida ainda. Mas a partir do momento que ele se tornar, começar do zero, qualquer coisa vai ser infinitamente mais difícil. É verdade. É verdade, mas eu acho que pro Monark partir do zero, eu acho que ele precisa passar bastante tempo ainda. Porque, de novo, assim, eu fui descobrir que eu achava, se perguntasse no meio do ano passado o que eu achava da nossa crise de reputação, eu ia dizer que ela tava, 90% resolvida, sabe? Tinha ainda uns bolsões que não gostavam de mim, porque, quando rolou, aquela foi a última coisa que o cara soube sobre mim, na internet. Mas, como eu sou da internet, beleza, tá resolvido. Mas aí eu fui entender que as pessoas que ficaram sabendo sobre o que ocorreu pelas outras mídias, elas ainda acham que o Flow é aquele monstro. Você precisa convencer ainda muita Eu gente de preciso que você não é convencer. um nazista. Eu preciso convencer as pessoas. Olha que absurdo. Eu ainda E preciso você não falou nada. eu não falei nada, mas eu entendo todo o argumento, sabe? Eu realmente entendo. É que assim, o cara, o contexto de, a gente morava junto 1 ano e meio, aquele papo a gente já teve milhões de vezes, eu sabia onde ia chegar, eu sabia o que ele queria dizer, eu sabia que de vez em quando ele dava uns exemplos merda. Acabou o programa, não foi nem pauta. O Kim perguntou, eu acho que eu perdi pra Tabata nesse ponto. E anos depois, quando a Tabata voltou, ela falou, eu tô cansado. Ela pensando em outra coisa. Ninguém pensou nisso, sabe? Nenhum de nós estava com isso na cabeça. Porque a gente tava falando de liberdade de expressão. Quando você tira totalmente do contexto, realmente vira um monstro absurdo. Mas, de qualquer forma, a gente ia tomar, sabe qual é? A gente ia tomar uma hora ou outra. Em algum momento A gente ia vinha tomar, essa rasteira, né? A gente ia tomar. Porque E muita vinha. gente te criticou dizendo que você foi pouco incisivo com ele depois. Você acha que você foi? Cara, olha, depois... Ali do programa, na hora que ele fala. foi a parada. total mesmo, um pouco incisivo, porque, de novo, assim... Não é uma coisa que... Nazismo é do mal, não sou nazista. Nazismo é do mal, é do diabo, então tá claro aqui que eu não sou nazista, né? Tá, beleza. Mas eu acho que, em nome da liberdade de expressão, eu já ouvi isso 1 milhão de vezes, mano. Sim. Cara, já tive uns papos com ele, que era assim, ele parava... Cara, você acha que isso aqui é uma cadeira? A gente já teve esse papo, cara. Tu acha que eu já não conversei É o sobre nível da liberdade de maconha. expressão? Sim. Tu acha que eu já não conversei sobre liberdade de expressão? Já sei Lógico. exatamente. E ele também já não sabe o que eu penso? Inclusive que eu... Você sabotou? Cara, não, eu acho que ele... Qual que é a parada dele? Eu acho, e aí é Ele foda. foi testando o limite Total. nesse sentido? Deixa eu ver até onde. Vou esticar um pouquinho. Total. Vou esticar um pouquinho mais. Porque assim, o papo de... Quando eu falei lá, em 2016, do papo do pau no fundo dos cachorros, quando eu vi isso, em 2016, eu falei, cara, ó, preciso explicar melhor as coisas. Aí ele, cara, aí eu perdi, né? Se eu tiver que explicar o que eu tô... Tipo, se eu não puder falar um bagulho que pode, sei lá, ramificar numa ideia meio merda, ou se a gente não puder debater alguma coisa, eu perdi. Aí, mas pessoas não
vão querer, tipo, da dificuldade de querer vir uns caras que, ó, tal cara já cancelou por causa dessa porra do pau no cu de cachorro. Ele, cara, pessoalmente, assim, se for um problema, beleza, mas assim, pessoalmente eu não ligo, porque provavelmente nem queria conversar com esse cara mesmo. Ele não tancou uma merdinha que eu falei no Twitter. Aí eu, caralho, entendi. E tá, nesse sentido eu concordo. É Sim, mesmo. É isso. sim, É mesmo. Se o cara não tem a Foda-se. capacidade do diálogo... Nesse sentido, foda-se. Então quando ele falava as merda na internet, era, porra, cara, dá pra tu falar melhor, hein, porra. Aí ele, tá, mas, porra, tá. Então, assim, não é que nunca teve os papos, nem que a gente nunca tentou falar, influenciar pra ele dar uma Vocês refinada. faziam isso no ar, cara. Isso. Vocês faziam isso no ar. Mas assim, eu não conseguia discordar nesse ponto, que era, Sim. se o cara não quer conversar comigo porque eu falei uma merdinha aqui, Claro. O que me resta? É que tem uma coisa de utopia também, né? O se você sonho. perguntar, ele foi muito. Isso, Você porque é um porque- extremo isso também. Eu É vou- aquela frase, né? Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você interpreta. Nós aqui somos 100% partidários disso. mas eu faço tem... o meu melhor pra tu entender o que eu quero É dizer. É isso. Eu tava falando outro dia com a minha analista, assim, sobre os haters. E o que mais me incomoda não é o que pensa diferente de mim e me ataca por isso. É o que entende que eu disse uma coisa que eu não disse. Aí eu fico maluco. São esses que eu respondo, que eu chamo de burros, cara. Porque aí, o cara que entendeu o que eu falei, discordou de mim e me xingou, beleza, vai embora. Agora, você achar que eu disse uma coisa que eu não disse, É isso me isso. mata. Então, é isso. Então, porra, quando eu saquei isso logo depois, na verdade, quando eu vi que eu tava sozinho. Porque assim, a gente até então podia dar uma escorada, tinha uns programas que era meu, tinha uns programas que era dele, tinha uns programas que era nosso. Mas é verdade que tinha uns programas que era meu. E aí eu Sim. falava mais. É verdade que tinha uns programas que era dele, daí ele falava mais. Tem uma vez que eu me abstia, porque eu falava assim, eu já tive esse papo, eu já sei onde ele vai chegar. Mas deixa eu ver isso aqui acontecer. Eu ficava parado assim, vendo acontecer. Tem várias cortes que o Jean dava, deu rindo assim, ó. Eu tava vendo acontecer, que eu já sei. Já sei pra onde ele vai. Sim. Mas eu não sei se o cara que tá ouvindo já sabe. Claro, Né? Claro, Mas claro. Igor, vamos falar de uma coisa muito importante e que tem me angustiado muito, curiosamente, nas últimas semanas, inclusive. Assim, ó, a gente precisa de alfabetização digital. Mas precisa. E a alfabetização digital mesmo. As pessoas têm que entender que quando elas odeiam X e elas falam sobre X, elas estão fazendo bombam X X, crescer. As pessoas... Pelo amor de Deus. Porque assim, ó, você nunca vai criar uma máquina saudável enquanto as pessoas não forem alfabetizadas nessa linguagem. Porque vai ficar essa onda de ódio e muito por causa, sabe de quem? Minha mãe. Minha mãe odeia uma determinada coisa. E ela fica postando aquela coisa. Eu falei, para que você tá dando mais valor. Porque o algoritmo só entende a palavra. É tipo o universo que você fala, joga pro universo. Se você falar não, o universo não entende, ele só entende a sua afirmação. É tipo isso. O segredo. Lei da atração. É tipo isso. É porque... Por que é tão difícil ensinar as pessoas? É porque é novo ainda? Ou porque ninguém está disposto a ensinar? Eu acho que... Primeiro, eu acho que ninguém se ligou que precisava aprender, pra começar. É como se a gente estivesse vivendo na Idade Média mesmo, a internet, né? A gente tá gritando pra todo lado, vira e mexe tem uma caça às bruxas, estamos inventando moeda, né? Tá acontecendo umas paradas meio Idade Média na E o na Coliseu é a internet. internet. Então. E aí... De repente todo mundo vira e fala, bata esse. E a gente... Eu acho que, a gente vai sair disso naturalmente. Eu acredito, porque eu sou um pouco otimista. Eu aprendi também. a ser mais otimista, né? Então, eu acho que a gente vai sair disso naturalmente. E eu gosto de acreditar que eu tô fazendo a minha parte, sabe qual é? Que é, porra, velho, os caras que são da base do Flow, pelo menos os caras que interagem com a gente mais, estão no Discord e trocam ideia, esses caras entenderam. E eu, me ajuda aí a falar com o teu primo, né? A falar com... Porque, assim, quem entendeu, me ajuda aí. É isso. Né? Espalha a palavra. É 100% Porque, assim, mas eu não isso. sei se a gente consegue. Talvez seja meio prepotente achar que dá pra educar. Porque, assim como os humanos na Idade Média, veio o iluminismo depois. Então, uma hora vem o iluminismo. E eu acho que é mais rápido, porque tudo na internet é rápido. Sim. A gente parar pra pensar que a gente usa a internet como usa, sei lá, 20 anos, nem 20, porra. Se você pensar que o sucesso do Flow tem só 4 anos, É. Pois 4 anos e alguns meses, Pois é. sucesso estrondoso, É verdade. é muito pouco tempo.
E olha quanta água já rolou. Pois é. Pois é. Não tem. Então, assim, não é que eu só vivi de flow, pô. É isso. É isso. A sua vida toda tá resumida nesses 7 anos de Flow, né? Tudo que ela conquistou na vida porque ela é linda! Porra, por quê? Aí vocês, então, o Flow tem 7 anos, vocês passaram por um início experimental, né, até virar uma coisa robusta mesmo. Chegou num patamar impressionante, vem o Monarch Day, crise braba, agora você tá vivendo uma reconstrução, né, de reputação ali, de imagem. A gente já falou aqui no início desse papo que você, essencialmente, mudou muito pouco de quando vocês começaram para hoje. Talvez tenha só a coisa da tiara ali, do conhecimento, porque bater papo com todo mundo faz você ficar mais esperto também. Talvez, eu preferia ser burro. Lembra aquele papo que a gente tava tendo? Tu prefere ser muito inteligente ou muito bonito? Isso. Porra, eu prefiro ser muito bonito, cara. Exatamente. Porque todas as questões com... Assim, Você o resolve fato de tudo. você... Olha só, veja. O fato de você considerar que você pode ser inteligente, tá? Já te coloca, pô, será que eu sou inteligente? Porra, fudeu já. É pô. isso. Tá pensando muito. E a gente tava tendo esse papo de novo com o doido do Peninha, e aí o Peninha é muito melhor ser inteligente, ele começou a argumentar, falando da Também. filha dele. Só que a filha dele, ele fala, ela é muito inteligente, mas... Porque ela é o lastro, né? Então a gente sempre precisa do lastro. Porra, Só que ela é linda, muito mais mas fácil. leu Foucault! Ele tava, Dá pra tu ser lindo e ler Foucault. E aí, no final da conversa, eu falei pra ele, o filho tá concordando com ele. Ele não concorda com ninguém, né? Ele começou pra discordar Maravilhoso. e, no fim, concordou. Mas por que Mas a o gente tava falando o que você se sente mais diferente hoje, pós todas essas fases do Flow, todas as intempéries que vocês viveram, e aquele Igor do início? Porque eu te perguntei lá na viagem, você falou assim, cara, pode ser meio controverso isso que eu vou te dizer, mas não cresce muito, não. Minha vida era mais tranquila. Não Minha cresce. vida era mais tranquila mesmo. Hoje eu tenho que prestar atenção em tanta coisa que é meio desconectada. Assim, não é que é desconectada, cara. É que são coisas que tem a ver com o Flow, com o ecossistema do grupo Flow como empresa e como, sei lá, hub de mídia. Eu tava fazendo um podcast. Você tem uma emissora É hoje. mais ou menos isso. Então, Oi, tem os Roberto caras... Marinho. Calma. Porque, lembra lá em 2020, eu joguei um ano nerfado, isso é termo de gamer, tipo, mais fraco que os Quando outros. tiram Sim. o seu poder. Entendeu? Então, assim, imagina que, olha o que aconteceu com a gente. A nossa queda foi a melhor coisa que aconteceu pro mercado, tá? Porque, imagina que tudo que a gente estava fazendo e que a gente ia fazer, que a gente já tinha feito, foi cancelado e diluído. Isso. Tá? Claro. Então, teve cena de filme que a gente gravou, foi excluída e gravado com outros caras. Então, tudo. Aquele 1 não milhão. é 99%, é 100%. O AdSense. É isso. E aquele 1 milhão de rombo foi para outros lugares, né? Exato. É isso. As marcas não simplesmente tiraram e Al- botaram no bolso. Algumas tiraram Isso. e não botaram no mercado de podcast. Mas Mas botaram. em outro lugar. A gente, se eu não me engano, assim, já faz um tempo, então eu não lembro exatamente desse número, mas se eu não me engano, ali no Monarch Day a gente tinha fechado já pro ano, acho que 14 milhões, alguma coisa assim. Eu não lembro Em direito. contratos. Contratos pro ano, assim, né? Então a gente tava com uma meta sinistra mesmo. E não era que... E, cara, de novo... Como ó, que dorme? Então, mas olha, escuta, Gabriel, na moral, porque isso é um bagulho que eu não é pra me vangloriar nem nada, é só o que é. Sim. A gente tava ganhando essa grana, cara, mas eu tava fazendo um estúdio lá no Capão Redondo de R$500 mil e eu só gastei R$500 mil lá, sabe qual é? Tipo, eu nunca, nenhum, e eu não falo isso pra dizer, caralho, olha aqui. Não, é porque se eu queria aqueles caras lá pudesse falar, porra. Sim. Sim. Entendeu? É isso que eu quero fazer com dinheiro, cara. Tá ligado? Assim, fizemos meio a caralho, por quê? Porque secou, acabou. Tipo, e eu ainda tava no meio, sabe qual é? Então, acabou, mano. E assim, a gente foi homem pra acabar o bagulho. Sim. Sabe qual é? E a gente só não conseguiu dar a estrutura que tinha que dar. Tipo, de back-office e tudo mais, porque não dava. Mais. Não tinha mais. Então, e isso aconteceu muitas coisas. Tipo, eu tinha uma iniciativa, rapidinho. Existem jogos de luta. Não existe um cenário profissional vibrante no Brasil em jogos de luta. E eu gosto muito de jogo de luta. E esses caras, em geral, eles estão fudidos. Eles estão trabalhando e treinando. Eles estão fudidos. Cara, eu fui trocando ideia com os caras que te gostavam de Felipe 10 antigos, casos da minha idade. Sei o que. Eu tô pensando em fazer um time assim. Porra, eu bancava aquela porra.
Sabe qual é? E não Patrocinava. é que eu não fico falando essas porra. Sim. É que é pra isso que é o dinheiro, entendeu? E assim, não é... puta, parece que eu tô chorando pra caramba, mas assim, as coisas estão melhorando. O lance é... Puta, eu queria que as que acreditassem junto comigo, porque a sensação é que eu tô lutando sozinho. Sabe qual é? Então, assim, não é que não tem a galera que tá comigo, mas a galera que tá comigo, em geral, me vê como uma oportunidade de se alavancar. dar bem. É. E assim, beleza, eu quero que do você jogo. se dê bem. Eu faço com o maior prazer pra você se dar bem. Mas é que não é a mesma coisa que o cara que só quer que isso dê certo. Sabe qual é? Ou o cara que tá me ajudando, ou o cara que acredita sabe qual é? Então, assim, tá surgindo os caras que acreditam, sabe? Mas não é fácil, cara. Então, assim, a sensação que eu tenho é que, assim, desde 2022 eu luto sozinho. É assim que eu sinto. Com a base de sempre, né? Eu luto sozinho, eu quero com o dizer... Jean, com o Isso, Dave e com tal. a galera que me assiste. Se não fosse eles, eu tava fudido. Claro. É Porque isso. são eles que bancam o projeto no fim das contas. Quando Sabe que o qual é? AdSense voltou, Igor? O AdSense voltou 3 meses depois. Olha o tamanho E se eu te da contar perda. como é que tudo isso aconteceu, é porque hoje em dia... YouTube, hoje em dia, legal. Mas assim, precisou de muito esforço. pra Relacionamento intenso ali. funcionar. Nossa, cara. É que eu não sei nem se eu posso ser processado pelo que eu fiz pra acontecer a reunião. Entendi. Entendi. Então, assim, cara, porque imagina tudo que o Flow, tudo que todos os outros programas parecidos com o Flow que vieram por causa do Flow, que o Flow, inclusive, Sim. fez existir. Claro. Todos esses programas participavam todos os programas do YouTube lá. A gente foi ter um gerente, sei lá, cara, ano passado. Ele tinha me contado isso já. Muito maluco. É muito maluco. Os caras, tipo, foda-se mesmo. Tipo, é como se eu tivesse cumprido a minha Porque missão. vocês dão muita grana pro YouTube no fim Imagina do Era só. muito problema. Também. Imagina Gerava, o seguinte, né? Cecília. Eu cumpri minha missão, porra. Minha missão foi, eu fiz o mercado, o Flow, veja, eu não tô falando o Flow. O Flow cumpriu sua missão. Ele criou o mercado. Você, Igor. Também, Ele fez isso aqui ganhar dinheiro, agora isso é algo. Agora existe isso, agora isso é considerado. Isso. Agora, mas o Flow é meio... Não dá pra botar os caras na coleira, hein? Puta, esse moleque aí, cara, é um cara, tipo, ele não leva quem eu quero que ele leve. E outra, ele leva quem eu não quero que ele leve, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, ó. Finge que não existe essa porra. E, ó, tudo isso aqui que faz a agenda, isso aqui que corresponde, faz o que a gente quer. Claro. É eles. É Finge que não tem. Hoje, isso assim, não é verdade hoje. Tá bom? A relação é excelente hoje. A gente troca ideia sobre um monte de coisa. Eles me ajudam com informação. Tipo, por exemplo, vamos falar sobre a PL das fake news. A gente troca uma ideia pra saber como é que isso pega pra plataforma. Claro. Não pra eu defendê-los, Não. mas pra eu Não, entender qual que é o impacto aqui. E aí, tá bom, agora quando eu escuto, eu já A sei visão que da plataforma. eu sei que você só me falou a parte feia. Qual que é a parte bonita? Vamos ver agora ali do outro lado ali. Mas é que eu preciso ver tudo, né? Claro. Então, mas, enfim, hoje em dia a relação é boa. Mas já foi horrível. E já foi horrível sem motivo. Sim. Tá? Isso, assim, eu tô te falando. A gente não tinha... demorou 1 ano pra chegar o nosso PIN do AdSense. Então a gente, assim, o que chega em 15 dias, pra nós demorou 1 ano. Quero acreditar que foi uma sequência. Quero acreditar que foi uma sequência de problema e tudo mais. Mas o fato é que no meio da pandemia tava a gente, porra, vamos botar um terno e ir lá pegar essa porra. A gente quase fez isso Quanto também. tempo levou? Nossa, foi bastante. Nossa, teve greve de correio. Foram- né? Tanto que quando a gente conseguiu pegar, a gente trocou todas as câmeras. Tinha uma grana. Entendi Claro, tudo. isso. Nossa, que delícia.